Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Hora D Podcast. Eu sou o Matheus Stenger, junto com a minha parceira e host desse canal, Rosimari Marafigo, estaremos seguindo várias entrevistas com convidados especiais, porque nosso presente para vocês é conteúdo de qualidade. E hoje, sentem bem nas cadeiras, peguem um cafezinho, que nosso episódio é um tema muito importante. Certo, Rosi? É isso mesmo. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Nós estamos em agosto, né? E junto com agosto, junto com esse mês, a gente tem a campanha aí chamada de Agosto Lilás, que é uma campanha muito importante, né, Matheus? Que fala sobre o combate da violência contra as mulheres, né? A conscientização, na verdade, para que haja o fim da violência contra as mulheres. E para falar sobre isso, a gente trouxe aqui uma autoridade no assunto, né? Ela é secretária aí da mulher aqui em Lages, no município de Lages, então ela é responsável pela secretaria com todas as políticas públicas voltadas para as mulheres, né? Então estamos aqui com a secretária Marli Barrento Nassif. Seja muito bem-vinda, dona Marli, aqui conosco. Pode se apresentar aí para os nossos ouvintes, falar quem que a senhora é, a sua área de atuação aí. Seja muito bem-vinda ao Hora D Podcast. Muito obrigado pelo convite também de estarmos aqui falando sobre um assunto que você bem colocou. Só vou fazer uma correção, não é Barreto, é Barrentim, tá? O meu nome. Senão não vão me descobrir que sou eu. Vou até anotar aqui. Então, é um trabalho que nos traz bastante preocupação, bastante reflexão, mas que, digamos assim, graças a Deus, a gente pode estar desenvolvendo no município de Lages, que, inclusive, é o único município de Santa Catarina que possui a Secretaria Específica contra a Violência a Mulheres, tá? Políticas para mulheres, né? Vítimas de violência. Então, como eu disse, é um trabalho bem difícil da gente fazer, tem que muitas vezes quase que segurar o coração, vamos dizer assim, pelo que a gente ouve, pelo que a gente vê. Mas, graças a Deus, a gente tem feito um trabalho muito bom, digamos assim, para as mulheres e também para os homens. A gente tem conduzido essas mulheres, quando necessário, para abrigamento, tem atendido para que elas também entendam que nós somos todos iguais, homens e mulheres, nós temos os mesmos direitos. E que ninguém precisa ficar sofrendo qualquer tipo de violência, né? Que seja a violência física, que é realmente o que mais acontece, a psíquica, né? Então, qualquer tipo de violência aí, violência com palavras, violência com gestos, quando essa mulher notar que ela está tendo isso, que ela nos procure, que nós vamos tentar o máximo para fazer que não aconteça mais. Marli, pode contar um pouquinho para nós da sua trajetória, de como você chegou até a Secretaria da Mulher? Eu sou, digamos assim, primeiro de tudo, professora aposentada. Professora de quê, dona Marli? Matemática e ciências. Olha só. Tá? Então, era professora estadual. Então, eu diria assim, nós não entendíamos como violência o que a gente via muitas vezes na época em que eu fui professora. Eu comecei em 1968, então faz tempo, né? A gente não entendeu. Só depois que a gente foi trabalhar exatamente, não só agora na Secretaria de Políticas para a Mulher, porque depois de aposentada como professora, eu fiquei pouco tempo sem trabalhar e eu fui convidada para ser secretária de Assistência Social. Daí eu fui secretária de Assistência Social do Governo do Estado por 4 anos. Quando terminou o mandato, eu fiquei, acho que 6 meses, uma coisa assim, fui convidada pelo município de Lages para continuar sendo secretária de Assistência Social. Então, ali foram 6 anos, se eu não me engano, como secretária de Assistência Social. Depois deu uma paradinha de novo, e sempre, durante mesmo a campanha, o prefeito prometeu que ele ia fazer um projeto, alguma coisa para atender as mulheres vítimas de violência, porque Lages era tido como uma das
das cidades e dos municípios, digamos assim, e a região como um todo das mais violentas do Estado. Então, ele eleito, ele criou a Secretaria, né, de Políticas para a Mulher, me convidou e eu aceitei, assim, meio danadinha, porque eu acho que estava na hora de parar, mas tudo bem. Eu aceitei e nós, então, formamos a secretaria. E tivemos muitas dificuldades no início, porque como não tinha no Estado, nós não tínhamos nenhum exemplo, né, de como era e tudo direitinho. Daí a gente teve que procurar em outros estados, a gente entrou em contato com o Rio Grande do Sul, Paraná, onde tinha, municípios onde tinha, e fomos assim super bem atendidos, nos passaram mais ou menos como que era, faziam, e nós fomos, então, dali, fazendo com que realmente a secretaria funcionasse e que tivesse respostas, né, aquelas que todos nós queríamos. E a gente conseguiu. Porque ontem ainda estava vendo na TV uma programação, Santa Catarina, infelizmente, esse ano aumentou um pouco o número de feminicídios. Foram, nos primeiros 6 meses, 36 feminicídios. Poxa, quando o ano passado foram 35 o ano inteiro. Nossa. Então aumentou bastante. Praticamente assim, duplicou, né? Praticamente. Caramba. Então, e nós, Lages, não tivemos nenhum até hoje, e se Deus quiser, não vamos ter. Certo? Esse ano, né? Esse ano não tivemos nenhum. Até agora, nenhum. E o ano de 2022 também só houve um único feminicídio. Tá? Que não deveria haver, mas houve um. E esse ano, até agora, nada. Assim, e nenhum caso que nós atendemos, assim, deu para ver que essa pessoa estava correndo o risco de ser assassinada. A não ser, digamos, esse último aí, que o cara botou fogo, né, incendiou a casa, a mulher estava dentro. Se não tivessem tirado, com certeza esse seria um feminicídio, né? Então, mas, graças a Deus, não aconteceu isso. Então, a gente está vendo assim, que eu acho que o nosso trabalho está dando resultado. As pessoas... É excelente eu estar aqui também, porque muitas pessoas ainda não sabem que tem a secretaria. Tá? Então, a gente tem ido bastante divulgar, tem ido na imprensa, né, para divulgar e mostrar. Então, esse trabalho está sendo, nesse sentido, muito bom para nós. E que ano que foi fundada? Porque a secretaria é recente, 2017. né? 2017. Pelo que você falou, é a única no Estado. É a única no Estado. E só um pouquinho, esse aumento aí que você comentou conosco no Estado em geral, tem algum estudo, alguma coisa que justifique? Vocês têm alguma suspeita? Não, a gente não tem assim contato, porque como a nossa secretaria é única, o contato que nós temos, alguns municípios já nos procuraram, já estiveram ali olhando como é que é o trabalho e tudo, tá? Municípios. Mas o governo do Estado, por exemplo, nunca esteve na secretaria para ver como é que funciona. A secretaria é mantida única e exclusivamente, a secretaria, todo o trabalho que é feito pelo município. Nós não recebemos 1 centavo do governo do Estado, tá? Que eu acho que deveria repassar recursos para a gente poder atender mais de maneiras, né? A nossa grande preocupação, por exemplo, são residências para essas mulheres, porque daí elas saem de casa, né? E muitas não têm para onde ir. Então, nós tínhamos que ter um programa do governo do Estado, eu acho, de construção de casas gratuitamente, né? Não que ela teria que pagar, porque daí já é outro grande problema, que muitas vezes elas ficam tendo essas agressões, tudo isso, porque elas não têm para onde ir. Tá? Então, nós, assim, eu acho que tinha que ter mais atenção do governo do Estado quanto à secretaria, tá? Mas a gente atende, ela é, como eu disse, única e exclusivamente mantida pelo município. Os municípios próximos aqui, às vezes, nos pedem para fazer o atendimento e fazer o acolhimento dessa mulher e tudo, mas não tem como, né? A despesa é muito alta. Já houve 2 ou 3 casos muito graves,
não pensei muito, atendi, porque realmente essas eu acho que teriam sido assassinadas, tá? Mas a gente tem essa dificuldade. Mas 2017, nós já tínhamos essa casa, abrigo, onde nós abrigamos, né, as mulheres e os seus filhos até 18 anos. Eles ficam abrigados lá. Então, nós já tínhamos essa casa que, por coincidência, ela foi construída na época que eu era secretária da Assistência Social. Daí, ela já tinha esses problemas sérios, nós já fazíamos atendimentos na assistência social, né? Como hoje em dia é feito através dos CRAS e CREAS, que são os que normalmente, a grande maioria, que são os que nos encaminham as mulheres, porque daí elas procuram o que está mais próximo, né? Então, nós tínhamos já, e nós tínhamos problemas e tínhamos que acolher mulheres. Então, essa casa nós já temos desde a época que eu estava na assistência social. Daí, depois, entrou um prefeito que até, assim, infelizmente, deu assim alguns problemas, a casa quase não estava funcionando, tinha pátio com brinquedos para as crianças que iam lá, e os brinquedos foram para uma escola, não sei para onde que foram e tal, então parou um pouco esse atendimento. E daí foi aonde, como eu disse, o prefeito criou a secretaria específica para atender os casos de violência. Acaba sendo um problema essa interferência, muitas vezes política, Sim. né, Marli? Porque aí essa alteração de governo, aí o pessoal às vezes não concorda, a gente vê isso a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal, sendo que é um problema, né, estrutural da sociedade como um todo. Com certeza, se eles antes de não continuar com o trabalho, eles passassem uma semana lá na secretaria e vissem como realmente né, os atendimentos e como as tragédias que chegam lá para a gente, com certeza eles pensariam de outra maneira. 4 anos é um tempo muito pequeno, né? Se a gente pega ali uma política para você estruturar ela de forma correta, ali uma estratégia, é muito pouco tempo. A gente tem países como exemplo muito claro disso. A China, né? Que uma política de médio prazo deles é 50 anos. Então, ali já prova que você tem que ter uma estrutura muito grande ali de tempo para conseguir impactar, né? Exatamente. Não pode oscilar, né? Não pode ter essas interferências de parar o processo que está andando, né? Por questões de ideologia política. Eu acho isso um absurdo. Não, né? eu acho que a sociedade é que sofre. Tem projetos que eles não podem ser trabalhados por partido. Elas têm que ser trabalhadas por pessoas. Exatamente. Tá? Não por partido. A pessoa não pode ter, eu sou do lado A, do lado B, do lado C, eu não quero mais isso aí, não sei o que e tal. Não é assim. E esse, com certeza, né, deveria às vezes ser implica, tá? E aprofundando um pouquinho mais o funcionamento ali da secretaria, dona Marli, como é que funciona? A mulher, desde o processo ali da denúncia, como é que é o atendimento? Como é que é o funcionamento? Até quanto tempo essa mulher fica acolhida com os filhos? A gente recebe, como eu disse, muitas delas são através dos CRAS, CREAS, né, da assistência social, então, mas muitas também as mulheres já procuram, tá? Aumentou muito o número de mulheres que procuram. Então, nós temos um plantão 24 horas, né, que atende qualquer hora do dia e da noite. Quando está acontecendo a situação e a mulher consegue se comunicar. É um telefone? É um telefone. Depois a gente coloca ali na tela para o pessoal. Então, esse plantão 24 horas é uma técnica que fica no plantão. E se houver a denúncia, tá? Se ela houver, e se for um caso que tem necessidade de retirá-la de casa, imediatamente a gente recorre também à polícia, né, para acompanhar, porque é tal história, o cara pode estar exaltado, embriagado, que infelizmente bastante casos são levados pelo uso de drogas. Associado, né? Tá? Então, a polícia nos acompanha e essa mulher, se for necessário, que ela não tenha casa de parentes ou qualquer coisa que ela possa ir, ela imediatamente é abrigada. O abrigo com seus filhos é de até 18 anos,
pode levar seus filhos, certo? Fica, a princípio, 6 meses seria o prazo maior. Mas se a gente não conseguir, né, colocar em algum lugar, não tem nenhum parente que queira ficar, ou mesmo não tenha parente, ou qualquer situação, é claro que a gente vai manter mais um pouco, porque a gente não vai colocá-la na rua. Esse é um desafio, né? É um Como desafio. você tinha comentado ali. Exatamente. Vamos puxar mais um pouco agora. Eu tenho uma dúvida que eu estou aqui matutando e eu quero fazer ela agora, antes de a gente entrar no tema do Agosto Lilás. Por quê? Por que você aceitou essa proposta de fazer isso, de trabalhar nesse cargo, de seguir essa parte? Porque como você mesmo falou, você não precisava, né? Já tinha... Eu acho que isso aí vem muito também do ser mulher, né? Defender as mulheres. É aquilo que eu coloquei, todas têm seus problemas, uns mais graves, claro, outros que não saem, mas vão conduzindo. E mostrar que nós temos, sim, condições de sobreviver, né? E também, já pela vivência na assistência social, a minha preocupação muito grande também são os filhos. Tá? Porque daí você ver a mãe estar sendo, né, atendida por nós, contando, a gente evita que a criança fique junto na sala, né? Temos uma brinquedoteca para eles brincarem e tal. Contando a história, mas lá pelas tantas, uma das crianças, claro, ouve qualquer coisa, ou já adolescentes, né? Contar o que eles veem. Meu pai bate na minha mãe, meu pai briga muito, meu pai, ele é bêbado, e ali vai. Qual é a sensação que a gente tem? O que é que vai acontecer com esses adolescentes, com essas crianças? Vão fazer o que eles estão vendo. Tá? Então, uma coisa que não vai terminar nunca. Neurônio espelho ali, né? Fica se espelhando o tempo todo. Exatamente. Então, isso aí na gente, eu acho que foi das coisas assim que, pelo fato de eu ser mãe, já ser avó, claro, né, e tudo, meu Deus, mas essas crianças não merecem ver isso. Essa mulher não merece estar ali. Ela tem que se gostar. Né? Se eu gostar bem de mim, eu vou atrás de coisas para mim, que inclusive a gente encaminha para serviços, para empregos, né, digamos assim. A gente tem digamos assim, uma ligação muito grande ali com a Secretaria de Desenvolvimento, né? E quando há mulheres que podem trabalhar, que querem trabalhar, que têm condições, a gente encaminha, já colocamos algumas mulheres em emprego, tá? A minha dificuldade muito grande da secretaria é que a maioria não tem nem o 1º grau completo. Daí já é uma dificuldade para conseguir um emprego. Mas quando a gente consegue, imediatamente elas são empregadas. A gente consegue fazer com que elas fiquem com os filhos, porque alguns ainda querem ter direito dos filhos, com tudo que fazem, querem ficar com o filho, né? Então, porque acaba sendo uma forma de controle, né? De Se controle, você sair, sim. eu vou tirar a criança de ti, ameaça, eu vou pegar o filho. É o que eles fazem, uma das né? ameaças. Eles ameaçam o tempo todo. A ameaça que também é, sem dúvida alguma, uma forma de violência. De violência. Com certeza. Né? E é uma forma muito pesada, porque Sim. Qual a mãe, né? Às vezes não tem conhecimento suficiente, não sabe os direitos que tem sobre a lei. Outra coisa, ela não tem o saláriozinho para sustentar seus filhos, né? Então, como é que ela vai sustentar? Isso traz muito problema para ela tomar coragem e sair de casa. Se vê como refém, né? Se vê. Porque meus filhos vão passar fome, eu não vou. Como é que eu vou fazer? Como é que eu não vou fazer? Né? Então, esse é um dos grandes problemas também. Mas a gente tem conseguido, nós temos uma rede maravilhosa que trabalhamos em conjunto, né? Que, como eu coloquei, a Polícia Militar, através do Rede Catarina, né? Ou a própria polícia, temos assistência social, temos a saúde, temos a educação, tá? E
os nossos juízes aí, promotores e coisa que a gente tem, que são excelentes no trabalho junto com a gente. Eu sempre digo, temos o Dr. Takashima, que é maravilhoso, é uma pessoa muito coerente dentro daquilo, né, que está acontecendo. Então, a gente tem essa rede muito grande e o apoio total do prefeito, do vice-prefeito, porque realmente a gente precisa, né? Não tem como. Então, como eu disse, a casa trabalha 24 horas, se necessário, às vezes sai, às vezes chega gente de madrugada, de noite, né? Sempre junto tem uma técnica acompanhando, a gente não deixa as mães, vou lá, vai só o motorista lá retirar, não, tem sempre uma técnica junto, né? Que faz esse trabalho aí. Então, ele é nesse sentido. E a minha coragem, digamos assim, até de ir para mais um trabalho, em grande parte, eu me dói muito ver as crianças passando pelo que passa. Tá? Então, é uma das razões que me fez, eu digo, não, vou, mas eu disse, eu vou, mas eu monto a secretaria, coloco funcionar, mas daí eu vou sossegar. Que sossegar coisa nenhuma. Show de bola. Vamos puxar agora já o tema principal, que seria o Agosto Lilás. Pode nos falar um pouquinho sobre qual é o objetivo, como é que as pessoas podem ajudar, toda essa parte? O Agosto Lilás, na realidade, ele é para chamar mais atenção das pessoas contra esses atos que acontecem. Então, para as pessoas terem bem consciência, tanto as que sofrem a violência, como aquelas que veem, né, enxergam que tem pessoas próximas que estão sofrendo violência. Então, se essa pessoa vê que está um caso assim já bastante grave, ou não precisa estar grave também, porque a violência não precisa ficar no ponto máximo de gravidade. Ela não pode acontecer. Então, elas podem denunciar anonimamente, né? Como eu disse, tem esse telefone aqui 24 horas, tem o telefone fixo. Quer citar para nós o telefone? O 24 horas, que é o de plantão, é o 98402-9413. Tá, esse é o que fica é o de plantão, horas. 24 horas. É através de WhatsApp, então as pessoas podem passar sem se identificar. Ninguém se identifica mesmo. Muitas pessoas, vizinhas, amigas, de longe, de perto, né, podem estar a família mesmo, mãe, pai, qualquer coisa. E temos o da secretaria, que é das 8 da manhã às 6 da tarde, direto, não fecha ao meio-dia. Tá? Que é o 3019-7454. Isso é um ponto importante para a gente falar para o pessoal que está ouvindo, né? Essa questão do sigilo, que envolve todo o trabalho da Secretaria da Mulher. Né? Muitos casos que a gente atende, eu não sei o nome da mulher, entre a equipe mesmo não é... Né, só quando um caso mais grave, que depende mais de mais coisas, não só do atendimento ali e tal, que eu me envolvo bastante. Senão eu faço tudo para que corra tudo bem, mas a gente não fica dividindo, fulana de tal era mulher do fulano de tal e tal. Isso a gente não conversa lá na secretaria. Tem que ter um cuidado, né, dona Marli? Tem que ter muito cuidado, exatamente. Eu sou psicóloga, né, e eu atendo muitas pessoas que se encontram, às vezes, nesse tipo de situação, e a gente percebe o quanto as mulheres têm vergonha ainda, principalmente classe média, alta, ainda tem muito tabu em relação a isso. Tem muita vergonha de estar se expondo, digamos assim, e como eu disse... Inclusive o medo de, não, agora eu vou lá, vou contar o que está acontecendo, daí que o cara vai, né, me matar, digamos bem assim, tá? Então, a gente tem todo esse cuidado, eu não sei, temos acolhidas lá, não sei o nome das acolhidas, tá? Vejo entrar na secretaria, sair para atendimento. A gente tem a equipe, que é uma psicóloga e uma assistente social, que faz o atendimento do início. Depois, se há necessidade dessa mulher ter um atendimento individual, digamos assim, nós temos uma psicóloga que faz esse atendimento, às vezes 2 vezes por semana, a mesma pessoa, a agenda está até dezembro já. E então essa mulher é atendida separadamente, né, conversa,
muitas vezes o homem também vai lá, tá? Para conversar. E então é isso aí. Então o Agosto Lilás é justamente isso, para divulgar muito mais, primeiro, a não necessidade de haver violência, né? Para que as pessoas entendam que isso não resolve nada. E segundo, se há, para que saibam aonde que está sendo atendida, como que vai ser atendida. Então, é justamente para chamar a atenção das pessoas que há, sim, os atendimentos, né? Que nós temos a casa, eu preciso aumentar a casa, inclusive. Está precisando de uma reformazinha, tem tempo. Tenho que aumentar uns 2 quartos, pelo menos, né? Que às vezes a mulher leva mais que 1, 2 filhos, leva mais, então tem que ter esse aumento. E também, como eu disse, recuperar já algumas coisas, né? Telhado e luz e aquela coisa toda. A manutenção, né? A manutenção, exatamente. Eu até já recebi uma verba através de deputados, aliás, deputada, tá? Então, isso ótimo. Do governo federal. A deputada que me deu a verba quando eu era da assistente social para mim construir a casa é a mesma que agora está. Já foi aprovado tudo, mas é uma demora, uma burocracia insuportável para fazer o aumento dessa casa e melhorias que ela está precisando. Já tem projeto, está tudo aprovado, a Caixa Econômica já foi lá fazer a visita. Logo sai. Eu espero que saia, exatamente, porque está bem preocupante. Hoje ainda me mandaram um pedido lá de coisa que está estragada. Eu digo, minha Santa Catarina, vamos lá. E esses temporais aí também, não dá para esperar, né? Então, quando a coisa é pequena, a gente se vira, dá um jeito. E em relação ao Agosto Lilás também, é uma questão de informação, né? Porque no início da sua fala, a senhora comentou que era professora e não percebia. Você via aquela situação, muitas vezes a gente naturaliza, né? A nossa cidade aqui, ela tem uma cultura mais machista, a gente ainda vem dessa cultura, então muitas vezes a gente vê situações, brincadeiras, comentários, alguma situação mais ríspida, e a gente acaba achando que é normal. Então é muito importante a gente falar sobre isso para as pessoas começarem a identificar. Sim. Porque muitas mulheres que eu recebo no consultório, elas não percebem que estão sofrendo violência psicológica, verbal, sexual. É um dos tipos de violência muito forte também. Que agora desandou. Meu Deus. Então, assim, eu acho que é muito interessante. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de violência. Mas esse sentido de conhecimento, né? Por exemplo, nesse sentido que eu disse que eu não percebia. A gente está fazendo, já faz, acho que 2, 3 anos, um trabalho direto com a Secretaria da Educação, aonde a gente trabalha junto, porque para justamente as professoras, né, que trabalham e tudo, se notarem alguma coisa diferente naquela criança, naquele adolescente, elas estarem investigando, digamos assim, ou passar para a gente. Então, nós temos um projeto já, tem um programa que a gente faz todo ano, mais que uma vez por ano, vamos fazer agora no dia 28, 29, alguma coisa nesse sentido, que é a Secretaria de Políticas para a Mulher, a Secretaria da Educação, com os adolescentes e as adolescentes, porque com criança menor tem que ter outro tipo de cuidado, né? Mas com crianças de 10, 11, 12 anos assim para frente já dá bem para a gente trabalhar isso aí. E geralmente quais são os sinais, assim, de repente se tiver alguma professora, o pessoal aí da educação, quais são os sinais que devem ficar atentos nas crianças e adolescentes? Às vezes digamos assim, um olhar mais triste, o silêncio, né? Não estar conversando, ou até se tornar, digamos assim, mais agressivo, sem ter nada na escola que pudesse estar justificando esse ali. Então, muitas vezes é através desses sentidos que elas estão observando que tem crianças que estão com algum problema,
sendo que daí vão com todo cuidado para tentar descobrir, para poder atender. Né? E eu acho que é legal também a gente falar um pouquinho sobre a lei da Maria da Penha, né, dona Marli? Quando que foi criada, porque tudo vem daí, né? A gente sabe que ainda é muito recente essa questão da lei. Maria da Penha foi uma mulher, né? Ela é uma mulher, ela sofreu violência muito forte e a partir dali foi criada a lei. Então, se tu puder falar um pouquinho para nós. Dia 7 do 8, agora 7 de agosto, fez 17 anos da Lei Maria da Penha. Por isso o agosto lilás por isso também. O agosto lilás, tá? E realmente eu acho que foi a partir dessa situação que houve com essa mulher, né, que chamou mais a atenção de todo mundo para terem um cuidado maior sobre o que estava acontecendo com as mulheres. Porque ela, uma senhora professora de faculdade, né, tinha mais do que um diploma, eu até nem lembro quais todos. Os dois eram os professores, né? Estar sofrendo dentro de casa as agressões que ela sofria e chegar ao ponto que ele chegou, não é possível. Que quase foram tentativas, né? Para quem não sabe a história. De assassinato. E daí a última a deixou tetraplégica, né? E ela teve a coragem daí, que ela poderia ter tido antes, né? Quem sabe não teria passado pelo que passou. Foi a partir daí que ela expôs toda a situação e que eu acho que o Brasil inteiro entendeu que havia muita violência contra mulheres. E chamou atenção para o trabalho que está sendo feito agora. Infelizmente, uma situação extrema, né, dona Marli, que acabou. E é interessante que não é uma classe social baixa, né? É uma classe social alta, nível de estudo alto. Então, assim, mostra que a violência social, a violência contra a mulher, ela não tem classe social, né? Ela atinge todos os níveis. Todos os níveis. Claro, temos um número maior nos níveis mais baixos, né? Mas temos classe média, temos classe alta. Muitas vezes, por exemplo, a classe alta não procura, né? Não procura, né? E tal. Mas também já tem a consciência, daí entra com pedido de separação, de divórcio e aquela coisa toda. Então, chamou a atenção do mais simples até o mais que se julga mais importante. E é interessante que, inicialmente, a violência contra a mulher ela é mascarada, né? A gente não vê de início. Não, de início a gente não vê. Então, e acaba se desenvolvendo. Agora já, eu sou uma que eu até evito assim, olhar muito para determinadas coisas, porque eu já detecto na hora que tem coisa errada ali, sabe? Porque a gente sente, né? E quais são os sinais num relacionamento que a parceira tem que prestar atenção nesse sentido? Ela tem que, justamente isso, se a violência física, ela já sabe que ali não tem mais condições, né? Mas se a violência, por exemplo, você não vale nada, você não presta para nada, você isso, fazer aquilo, se isso aí se ramificar por muito tempo, é uma violência forte também. Você não vai em tal lugar, você não pode sair, você não pode isso. Deixar a mulher praticamente presa, isolada dentro de casa. É violência. Tá? Você é louca, né? Uma frase clássica. Dizem, você é louca, você... Então, são palavras que não devem ser ditas. Discussão, não concordância, Nós nem sempre os homens têm que concordar com tudo aquilo que a gente quer fazer, mas discute normalmente, né? A mulher quer reformar a casa inteira. Naquele momento, o homem não tem recurso. Não é chegar, você é louca, porque isso, porque aquilo. Não, nós agora não podemos. Nós não temos recurso para fazer, mas vamos ver como é que nós vamos poder agir. Então, são maneiras assim. E a maioria das vezes o que acontece é justamente isso. Senta a boca, diz o que deve, o que não deve, você é vagabunda, você é isso, você é aquilo, que não poderia estar falando.
E repetidas vezes, né? Eu acho que a psicológica, ela começa muito sutil, né, com determinadas frases e vai avançando. E tudo que invalida você, mulher, tudo que te invalidar, você é louca, está invalidando teu sentimento, está te rotulando. É diferente de uma discussão, é diferente de um debate. Tudo que coloca você para baixo, você é incapaz, você não consegue fazer isso. Você é muito feia. Você é feia, não, essa roupa você não vai. Sabe, você está sendo oferecida. Várias frases que às vezes a gente escuta até assim, em brincadeiras, né? Em contextos. Mas se elas forem contínuas. Exatamente, que o que vai acontecer? Você vai se reprimindo, você vai se fechando, você vai acreditando naquilo ali, você vai entendendo e vai aceitando que você realmente é inferior e, na verdade, é algo externo. É um rótulo que aquela pessoa está te dando por controle. Exatamente. Né? Outra coisa, ameaças de filho, que a gente citou antes, alienação, muito comum alienação, mesmo antes do divórcio, né? Alienação do pai com a criança, vice-versa também acontece, mas a gente está falando aqui da mulher, né? Usar o filho para atingir a mulher. Né? Isso é muito pesado. A gente sabe que o amor da mãe com o filho é muito forte. Então, esse é um dos primeiros que é atingido. Né? Há muitos casos, a gente sente perfeitamente que, usar o termo que é usado, que eles jogam os filhos contra as mães. Exatamente. Aí eles colocam os filhos contra as mães, a mãe. Então, chega um momento que essa criança, esse adolescente, até mesmo adulto, ele vai ficando odiando a mãe também. Né? Reproduz, né? Reproduz bastante. Então, esse é uma grande preocupação que a gente tem, justamente essa. Porque daí, quando a violência oral, elas demoram muito mais tempo para entender que estão sendo. Sim. A violência financeira também, né? Que é uma das principais. Não dão dinheiro para nada, não. Que geralmente começa assim, né, dona Marli? Não, fica em casa, cuida da casa, da criança, que eu trago o dinheiro para casa. Exatamente. E aí o cara, ele vai trazer o dinheiro, mas ele não vai deixar você se desenvolver e começa sutil. Esse é o ponto, começa muito sutil. Eu tô te protegendo, eu tô cuidando de ti, mas eu não tô deixando você se desenvolver. Ao invés do homem dizer assim, não, vai estudar, vamos lá, vamos conversar, vai estudar, tu quer trabalhar, vamos se organizar, vamos colocar a criança numa creche. Porque a pessoa, o ser humano, ela precisa ter a individualidade. Ela não pode ser dependente de outra pessoa. A gente não tem garantia de nada nessa vida. Né? Nem se a gente vai estar aqui amanhã. E se esse pai, por exemplo, morre? E aí? Como é que fica essa mulher com essa criança que não se desenvolveu, que não tem uma profissão, não tem nada? Normalmente, a maioria tem um número bem grande de filhos. Não é 1 ou 2 só, sabe? 4, 5, 6... Né? Então, que daí pode estar atrelada à violência sexual também, né? Exatamente. Proibir de usar contraceptivos. Exatamente. A roupa é vistoriada, se pode, se não pode. A parte sexual é quando ele quer, a hora que quer e como ele quer. E falas assim, eu escuto muito no consultório, dona Marli, essa questão da violência sexual. Eu já fico meio treinada igual você, assim, eu já consigo identificar. Aquele cara que não quer, às vezes, usar o preservativo, entendeu? Mas é ruim. Mas não sei. Gente, isso o cara está te induzindo a não usar um contraceptivo? Se daí... você quer usar, isso é uma questão de segurança da tua saúde. E aí eu acompanho muitas mulheres que aceitam esse tipo de coisa, entendeu? Então não é só o casado que acontece, é aquele ficante, é aquele namorado. Então tudo isso fiquem atentas. Porque vem de uma forma sutil, vem de né? E bota sutil nisso, tá? Eu acho que é interessante a gente puxar agora, dona Marli, é só entre casais que tem a violência contra a mulher ou existe outros tipos de violência entre relações? Infelizmente, nós temos violências de filhos, filhas contra mães, avós, tá? A gente está tendo um número bem grande de avós que são. Olha só. Tá? Que nesse caso aí, principalmente netos, digamos assim, mas filhos também. É que os idosos têm um salário, né? Sim, aposentadoria. A aposentadoria, a grande maioria é só um salário, isso não, um salário mínimo, né?
E coisa mais recebe aquele dinheirinho. Eles tiram tudo, daí eles pegam aquele cartão chato lá, aquela coisa que liberaram lá, tá? Gastam todo o dinheiro, essa idosa fica sem os remédios, fica sem uma alimentação decente, fica sem higiene, posso dizer bem assim, tá? É bastante grande este problema de filhos e netos com pais ou com avós. Não é só entre casal, não. Essa violência aí está bem grande. Se estende. E é preocupante, né? Muito, muito preocupante, porque, inclusive, o Brasil está entre os primeiros colocados das pessoas que estão vivendo mais, né? Então, e nem sempre essas pessoas têm a sua casinha, têm, né, condições melhores e tal. E daí acontece isso com aquele pinguinho daquele dinheiro que ganham, tá? Como fica a qualidade também de vida, são também a violência oral, dizem de tudo e mais um pouco para aquela idosa, né? Até para os avós, homens, tá? Então, que também é violência, né? Como se tivesse visto. Isso daria uma outra campanha, né? Seria uma outra campanha contra idosos. Tá? Isso aí tem que ser bem, bem visto, porque a gente já atendeu alguns casos de violência contra idosos. E puxando um pouco ali essa questão de violência, tanto com idosos quanto relacionamentos, eu vendo de fora, eu vou ali pelas vias que se passou os números anteriormente, estou mostrando ali na tela de novo os números, então quem tem interesse, só anotar. Como é que funciona o procedimento? Eu ligo para lá, denuncio, olha, eu estou vendo aqui um casal aqui do lado, na minha casa, um endereço tal, tendo violência contra a mulher. Qual que é o procedimento que acontece após a denúncia? Após a denúncia, se está havendo naquele momento e está muito grave, pode haver, né, ali a morte até, ou qualquer coisa parecida, imediatamente, como eu disse, a gente entra em contato com a polícia. Né? A polícia acompanha, vai até lá. E muitos casos também chegam para nós através da polícia, porque eles ligam direto para a polícia. Tá? Então, a polícia vai, atende e tal, e depois encaminha para nós. Porque nessa situação que está acontecendo ali, é a polícia, né? Que a vai polícia, chegar exatamente, ali, nós não temos como separar, né? Então, muito mesmo chega através da polícia, tá? Então, a polícia vai, atende, se preciso, já retira de casa a mulher, as crianças, se tiver, e encaminha já direto para a casa de abrigo, tá? Então, chega muito realmente através da polícia para a gente. E caso que a mulher não queira prestar queixa, diz que não está acontecendo nada, que está bem... Porque existe isso, né? A pessoa está sendo ameaçada ali dentro da própria casa. Infelizmente, muito. Ela, mas meu Deus, eu vou fazer isso, aquilo que eu coloquei para vocês, como é que eu vou sustentar meus filhos, né? Então, muitas vezes a gente faz tudo, medida protetiva, e ela tira. A gente chama, conversa, tá? Nós temos casos que já foram acolhidas 3, 4 vezes, porque a acolhida faz tudo, sai a medida protetiva, daqui a pouco elas tiram, voltam para ele, daí começa tudo de novo. Mas mesmo assim segue uma investigação, daí mantém a investigação. Mantém. E pelo que a gente tinha conversado aquele dia, né, dona Marli, diminuiu, né, essas voltas, né? Porque diminuíram. Antigamente tinha muito esse mito também, o pessoal no senso comum, que isso também, gente, essas falas não contribuem com nada. Mas a mulher gosta de apanhar, porque a mulher volta. A gente não fala besteira que vocês não sabem, né? Ninguém gosta de apanhar. A gente tem que cuidar com esse tipo de bobagem que a gente fala, porque quem está ali no dia a dia vendo o que acontece não é assim. Então, a mulher pode até voltar, mas tem questões ali que fizeram com que ela voltasse. Acaba se tornando uma refém psicológica bem... Exatamente. E então, assim, diminuiu, volta, né? Diminuiu. E mesmo assim, a volta, na maioria das vezes, é justamente por causa da alimentação e manter os filhos, tá? A maioria. Mas tem umas que também voltam sem pensar muito bem que deveria voltar. Sim, com certeza tem esses casos, né? Mas
Eu digo assim para a gente cuidar, às vezes, com essas falas meio prontas, assim, tem que... porque isso está muito relacionado com o machismo, né, também. É machismo, sempre é total. culpa da mulher, o que a mulher fez para o cara bater, porque o cara tem... Eu escuto muito, não, mas ele deve ser doente, né? Porque ele justificando. E isso até é uma coisa que, da minha área, como é que você vai falar, mas tem um transtorno. Gente, transtorno não significa que a pessoa é violenta. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a gente tem que cuidar. Eu acho que um dos objetivos nossos aqui é trazer conhecimento justamente para, né, ampliar aí a percepção das pessoas. E diminuir as violências. Exatamente. Mas aqui também eu trouxe, até para colocar para vocês, que foi feito uma formação de facilitadores no ano de 2021. 40 facilitadores de grupos. Aí tem da assistência social, tem da saúde, tem da Secretaria da Mulher, claro, né? E foi iniciada a execução dos grupos reflexivos para homens. Então, quando os homens, quando sai a medida protetiva agora, eles já são encaminhados pela justiça, tá, para participar desses grupos reflexivos. Já foram atendidos, tá? Não veio o número total aqui dos atendimentos, que é muito... 61 homens. Pelos grupos, tá? Já passaram pelos grupos reflexivos. Agora, então, continuou desde 2022 até agora. Também foi uma emenda parlamentar que foi conseguido, porque eles participam, ganham um cafezinho ali, porque normalmente é depois do serviço, né, e tal. E agora só está, do projeto, só faltam 2 grupos. Que um dos grupos é de homens sem medidas protetivas e outro de homens com medidas protetivas, tá? E, em média, cada grupo desses são 10 homens que participam. A participação é obrigatória deles? Eles devem participar. Agora, isso conta no processo. Porque é a justiça mesmo que manda, né? Então, quando não participam, mas houve uma participação bem, até que foi... voluntária. Foi, tá? E, então, esse trabalho também está sendo feito, comandado pela Secretaria da Mulher. Tá? Isso é muito interessante, Marli, muito legal mesmo, porque é aí que você tem que... Não adianta só a vítima, né? Você tem que tratar o agressor também, porque senão daqui a pouco ele vai repetir com outra e outra. Exatamente. E assim vai com a filha, é o que acontece. Com a mãe, muitas né? vezes é o que acontece. E vale ressaltar, né, que muitas vezes o agressor, ele faz isso porque ele acha que é certo de acordo com a criação dele. Sim, então, se a pessoa acha que isso está normal... Pode ser até que ele que é um dos que já viu, era feito quando ele era criança, quando, né? Que é aquilo que a gente estava... que a gente comentou. Exatamente. Tá? Então, assim, visibilidade que dá dentro da casa, meu Deus. É um conjunto de ações, né? Então, não adianta só um lado, tem que ser... É um problema social, né, gente? A gente tem que entender isso. Então, assim, é um conjunto de ações, não é... claro que tem o apoio aí do município, mas é a sociedade como um todo. E aí, já entrando nisso, já se encaminhando aqui para o final, dona Marli, referente a doações, o pessoal aqui que gosta, que quer fazer uma doação, que quer ajudar aí a Secretaria da Mulher, isso é permitido? Como é que a gente pode fazer? Sim, pode encaminhar. Por exemplo, a gente recebe assim, roupas, né? Porque essas mulheres, a grande maioria, quando sai de casa, quando é tirada assim, depois de um problema lá, elas saem sem sacolas de roupas para ela, para as crianças. Então, a gente tem na casa, a gente tem já bastante roupa para quando chegar, poder tomar seu banho, digamos assim, e pelos tempos que ficar lá, né? Estar. E, então, a gente aceita a cesta básica também, porque também quando elas saem, às vezes estão com dificuldade, se bem que através da assistência social tem doação de cesta básica, mas a gente também ajuda lá a hora que sai, às vezes está sem alimento nenhum, né? Então a gente também doa cesta básica. Nós só não temos aquele projeto que tem na assistência social, que quando empresas e coisas fazem doação, é descontado no imposto de renda, né? Nós não temos isso. Então, se houver alguma doação, uma televisão,
né? Nós recebemos, mas através de deputado também, verba, né? Nós precisávamos de uma van, porque tem muitas que vão com bastante filho, e daí tem que levar as crianças na escola, buscar, que a gente faz tudo isso. A partir do momento que ela está lá, a própria mulher, ela é levada para atendimento médico, é levada para todas as situações. Tinha uma que ainda tinha emprego, a gente levava até na frente do local onde eu trabalhava, buscava e tal. Então, a gente faz isso direto. E as crianças são levadas também, né? E a gente busca nas escolas. Que legal. Para não deixar. Então, a gente conseguiu essa van. Nós temos a van que leva as nossas crianças. E, então, assim, se alguém se dispor, se alguém com mais condições, disser, não, vou dar uma televisão maior, a televisão lá da casa é pequena, nós tínhamos um parquinho, mas na troca de governo acabaram com o parquinho, vou dar os itens para fazer, para fazer o parquinho, a gente aceita, sim, pode fazer sem problema. E lembrando, assim, até toda essa parte da educação ali que a gente estava falando, os empresários também, né? Às vezes quer dar um suporte, universidades, empresas aí de cursos também. Poxa, eu quero dar bolsas aí de estudo, porque a gente tem que estruturar essa mulher para ela conseguir depois sair da casa de abrigo ali, para ela ter uma estrutura, uma estruturazinha decente. Exatamente. Assim, né? É um processo de você tirar ela de refém, né? Vocês pegam ela da situação de que ela está se sentindo refém e tiram ela totalmente daquele lugar. Então, vocês precisam dar uma estrutura para ela ali, para ela conseguir sustentar, para depois voltar para o mercado. Acompanhando depois que ela sai mesmo, né, e tal, enquanto houver necessidade, enquanto a gente vê que deve acompanhar, e o atendimento psicológico também, a gente continua, o tempo que for preciso, as equipes continuam e visitam. É o que eu digo, deu problema, está sem alimentação, a gente dá um jeito de conseguir. Isso é para as mulheres também que estão nos ouvindo e assistindo, né? Que a gente entende a dificuldade de você realizar a denúncia ou até de você se ver numa situação como essa, e muitas vezes a mulher se sente sozinha. Mas a dona Marli agora está aqui conosco, né, trazendo toda essa informação para vocês entenderem que vocês não estão sozinhas, né? Então, a partir do momento que você vai buscar, você vai ter suporte 100% do tempo, em todas as áreas, em todos os contextos. Então, vocês não estão sozinhas, né? Acho que isso é uma mensagem que a gente deve deixar aí para todas as mulheres que estão nos assistindo nesse momento. Não, tem uma equipe para cuidar. E que iniciativa, né? Sendo a única Secretaria de Defesa da Mulher do Estado, né? Do Estado. Então, ela é de Lages, é a única do Estado, sem nenhum apoio financeiro do Estado. Então, o governo estadual não está ajudando. É tudo de outras iniciativas que a dona Marli está puxando essa verba. Olha, nem ajuda e nem visita. Não vieram conhecer. Eu achei que o novo governador poderia, né? Ele está fazendo algumas obras, eu digo, de certo, vai, né? Mas, inclusive, até da Secretaria de Assistência Social do Estado, a gente tem ouvido muito pouco. Então, eu acho assim que tinha que ter, eles têm uma diretoria, tá? Na época que eu era secretária, tinha essa diretoria já de atendimento, tá? Tem a diretoria no governo do Estado, na Secretaria de Assistência Social, mas eu acho que, olha, nós recebemos visita de pessoas de outros municípios para conhecer e tal, mas eles também têm dificuldade de montar, Sim, né? É um sistema complexo. E é tudo muito recente também, né? Então, o pessoal tem que conscientizar e ir estruturando isso nos outros municípios, com né? certeza. Se expandindo cada vez mais. Mas, assim, sem verba nenhuma estadual, conseguir fazer com que Lages, uma das cidades com maior número de feminicídio, maior número de agressão contra a mulher, se tornar uma cidade que hoje, no ano de 2023, não tem um feminicídio, já é um efeito impressionante. Um efeito impressionante mesmo. Tá de parabéns. Obrigado. E é para ver que se tiver atendimento, dá para mudar. Sim, né? Se tiver uma estrutura, as mulheres buscam, né? Então, assim, deixamos o espaço agora, dona Marli, para suas considerações finais. A gente já, de antemão, agradece aí a sua disponibilidade. A gente sabe que a sua agenda nesse mês está bem corrida, né?
E como o Matheus falou, eu gostaria de parabenizar, então, em seu nome, mas a toda a tua equipe aí, todas as pessoas que ajudam, que apoiam, que a gente sabe que não é fácil, é um tema assim que você precisa ser forte mesmo, né? Porque o que você enfrenta ali e o que você acaba vendo precisa ter uma força gigantesca, né? Então, nosso agradecimento e os nossos parabéns aí para vocês, né? E deixo aberto aí o espaço para a senhora fazer as suas considerações finais, se tem redes sociais, onde que o pessoal pode te achar também. Digamos assim, quem agradece, na realidade, somos nós, da Secretaria, tá? Toda a equipe, porque é uma maneira cada vez mais das mulheres saber que elas têm sim aonde recorrer, que elas têm apoio, que elas têm como resolver grande parte dos seus problemas, né? E dizer que a gente está lá à disposição, qualquer coisa que vocês queiram, alguma dúvida, alguma coisa. E é isso que eu digo, agradecer bastante o momento de podermos estar divulgando, junto com vocês, o nosso trabalho, que, como foi bem colocado, não é um trabalho fácil, mas é uma equipe bem responsável, uma equipe que está lá junto, que sofre junto, já digamos bem assim. Tem dias que o meu pessoal lá está tudo assim meio triste, sabe? Daí tem que falar umas besteiras para ver se dá umas risadinhas, para ver se melhora um pouquinho o ambiente e tal, porque realmente ele deixa a gente cabisbaixo, tá? Mas é a vida e o importante é podermos estar fazendo isso, né? Mudar a vida, tentar, pelo menos, mas mudar, que a gente já conseguiu mudar bastante vida. E também outra coisa, assim, colocar se tem pessoas que têm vaga de emprego, alguma coisa para uma mulher e tal, que também nos procurem, né? Entre em contato para a gente colocar essas mulheres no trabalho, né? Para elas terem a sua rendazinha. Exatamente. Nós precisamos de pessoas com a sua coragem, dona Marli, porque é muito fácil a gente fazer vista grossa e caminhar para o outro lado, né? Mas isso não resolve nada. Então, precisamos de pessoas assim que enfrentam, mesmo sendo difícil, mas estão ali transformando o seu ambiente, o seu ecossistema, né? E gerando todo esse impacto que vocês estão gerando. Deixou um legado, né? Que quantas vidas já impactou com toda essa iniciativa. É sensacional mesmo. Graças a Deus. Então é isso. Fechamos? Pessoal, fechamos. Chegamos ao fim de mais um episódio de Hora de Podcast. Eu adorei gravar esse episódio. O que você achou, Rose? Muito bom, muito bom. Muito bom, é um tema que deixa a gente pensando, assim, né? Deixa, eu fiquei refletindo. Importante. Fiquei refletindo aqui. Pessoal, caso vocês queiram seguir a gente nas redes sociais, é só digitar @HoraDePodcast em qualquer uma das nossas redes sociais, qualquer uma que você conheça ou siga, você vai encontrar a gente, só seguir lá. Certo, pessoal? Caso vocês queiram também seguir e participar ali, entrar no site deles, ver da Secretaria da Mulher, eu vou estar disponibilizando ali embaixo também, então é só entrar em contato com eles, caso queira conversar com a dona Marli, só entrar em contato com ela também, fazer uma parceria, fazer algum evento, alguma coisa com a iniciativa da mulher também, eu acredito que ela vai estar bem disposta a fazer isso, então seria isso, pessoal. Mais uma vez, obrigado por terem chegado até aqui, esse episódio foi sensacional, e é isso. Tchau, tchau. Tchau, pessoal.